Olá, boa noite, queridos amigos do GELAC. Sejam bem-vindos à nossa casa espiritual GELAC, aqui no canal do YouTube. É com grande prazer que estamos mais uma noite de trabalho doutrinário, nos reunindo aqui, com o intuito de fortalecer a doutrina espírita em sua divulgação. O GELAC traz esse ano o projeto Conhecendo o Espiritismo, e essa noite estaremos falando dos mundos, os diferentes mundos habitados. E hoje trazemos nosso querido professor Edivaldo César para nos ajudar no entendimento da palestra da noite. Professor Edivaldo, seja bem-vindo. Ok, boa noite, Rodrigo. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês do GELAC mais uma vez, fazendo as reflexões do conhecimento espírita sobre categorias de mundos habitados. Boa noite a todos. Maravilha, professor. É um grande prazer estar aqui reunido com o senhor mais uma vez, com todo o nosso público aqui no canal do YouTube. Que essa nosso estudo da noite possa alcançar vários corações. Então vamos assim nos preparar para o trabalho da noite. E aqueles que se sentirem confortáveis, é hora de a gente sintonizar com a espiritualidade. Vamos iniciar com uma prece. Então, aqueles que se sentirem confortáveis em fechar os olhos, quiserem se acomodar, é momento da gente deixar um pouco a sintonia conquistar lá fora, com a agitação que tivemos ao longo de nosso dia, tentar afastar os nossos problemas, as nossas preocupações. Rogamos ao Mestre Jesus e aos benfeitores espirituais que nos conceda nesta noite a graça do aprendizado, da boa reflexão, para que possamos colocar em nosso próprio benefício aquilo que já aprendemos até aqui. Pedimos a sabedoria ao Mestre, a luz da doutrina espírita, para que a nossa jornada aqui na Terra possa ser suavizada pelo aprendizado e pelo fruto do nosso desenvolvimento espiritual. Que o Mestre Jesus nos abençoe, conceda ao professor Edivaldo a luz divina para que possa iluminar o nosso aprendizado da noite. Professor, é contigo, bom trabalho. Que assim seja, Rodrigo. Então, uma boa noite mais uma vez a todos os membros da família GELAC, Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade, e a todos que estão vinculados neste momento através do canal virtual, do salão virtual do GELAC. O tema que nos foi oferecido para a noite de hoje é categorias de mundos habitados. E essas categorias são diferentes. E hoje, através da doutrina espírita, que veio justamente confirmar a mensagem de Jesus, anotada no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois eu me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que eu vos houver preparado o lugar, eu voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Então, essa mensagem ouvida pelos discípulos, pelos apóstolos, pelo povo de um modo geral que caminhava com ele naquele instante, ficava muito difícil o entendimento de que moradas Jesus falava. E hoje, com a vinda do Consolador que ele mesmo promete, não se turbe o vosso coração, ou seja, não deixemos que a tristeza tome conta dos nossos sentimentos, porque existe uma vida futura. E essa vida que nós já vivemos, que é a vida espiritual, quer estejamos no corpo ou fora dele, como espíritos imortais, nós prosseguiremos. E o Pai, o Deus, Criador e mantenedor da vida, inteligência suprema do universo, como nos ensinam os espíritos, não criou somente o planeta Terra. Existe o universo.
Universo esse que nós ainda não compreendemos, mas que existem muitas moradas neste universo, e essas moradas servem aos espíritos de acordo com o grau de cada morador. O grau moral, o grau intelectual, o grau do conhecimento das leis divinas e de sua vivência. Então, somos todos nós. E neste momento estamos habitando o planeta Terra, é um dos diversos planetas que compõem o nosso sistema solar, sob a orientação dele, o mestre de Nazaré, o nosso irmão maior. E Allan Kardec traduz essa mensagem das moradas da casa do Pai com o princípio da pluralidade dos mundos habitados, conhecendo o Espiritismo. Então, quem estiver logado neste momento buscando conhecer a doutrina espírita, que tem bases com os princípios de Deus, o Criador e mantenedor da vida, que cria apenas dois princípios: o princípio material e o princípio espiritual. E esses princípios são criados para evoluir. Em primeiro momento, simplicidade e ignorância para o espírito, porque não vislumbrávamos qual seria a nossa destinação, que hoje sabemos que é a perfeição. E vamos nós jornadeando pela vida, pelo universo, através do processo da evolução. E essa evolução vem colaborando conosco para sairmos da simplicidade, da ignorância e alcancemos o estado angelical. Através de quê? De um outro princípio, que é esse, pluralidade das existências. As nossas existências são várias. Já tivemos várias, estamos tendo agora, que é uma das melhores, porque estamos ainda no planeta. E as próximas vão depender do que nós estamos fazendo agora, porque ainda não alcançamos o objetivo divino. Então, como princípio fundamental também a comunicabilidade entre os espíritos encarnados e desencarnados, e Jesus como nosso modelo e guia da humanidade. Então, vem judicialmente a doutrina espírita. Quando Kardec pergunta se trazia uma nova moral, um novo ensinamento, e os espíritos dizem que não, porque eles vieram em nome de Jesus. E a proposta da doutrina é a mesma conduta moral ensinada por ele. O Evangelho segundo o Espiritismo, muitas moradas na casa de meu Pai, mostram as diferentes categorias desses mundos habitados. São mundos diferentes uns dos outros. São condições de mundos quanto ao grau de adiantamento dos moradores. Pertinente, perfeito e justo que seja assim, porque aquele morador que ainda está numa condição primária de sua possibilidade de evolução espiritual vai habitar uma escola planetária que tem as mesmas condições físicas, materiais, para fornecer os elementos necessários para o corpo físico, para o perispírito, como nós aqui na Terra. Nós estamos habitando esse planeta porque somos espíritos em expiações e provas. Então, o planeta não se encontra em expiação nem em prova. O planeta Terra se encontra em evolução, em desenvolvimento. E nós colaboramos com esse desenvolvimento a partir das nossas ações, quer estejamos encarnados ou desencarnados. E Santo Agostinho nos diz lá na mensagem do Evangelho, em Paris, em 1862, que o progresso é uma das leis divinas. Todos os seres da criação estamos submetidos a essa lei. Progrediremos. Fomos criados para progredir, avançar, evoluir, aperfeiçoar as potencialidades divinas que se encontram em nós, em germe. E esse germe precisa se desenvolver, que é o estado que nós vamos permanecer para a eternidade. Tudo isso fazendo parte da grande obra divina, a qual nós somos membros. Nós fazemos parte, nós não estamos à parte. Nós somos agentes da natureza enquanto espíritos, quer estejamos encarnados ou desencarnados. E ele nos diz que, ao mesmo tempo que os seres vivos, nós progredimos, animais, vegetais, hominais, progredimos moralmente.
os mundos progridem materialmente. E essa matéria a qual o nosso corpo é formado é de acordo com a condição do planeta, porque é a nossa farda para virmos aprender, estudar e ensinar aqui no planeta, e a farda adequada é essa, porque tem compatibilidade com a nossa natureza, com o nosso estado evolutivo e com a condição do planeta. Então, esse evangelho vem nos esclarecer e a doutrina também. E ele diz assim: se nós pudéssemos acompanhar as diversas fases de um planeta, o progresso, a escala que cada um realiza, os graus são diferenciados, porque nem todos os planetas foram criados ao mesmo tempo. E a mentora Joana de Ângela nos diz que Deus, nosso Pai, cria incessantemente, cria mundos e cria seres para habitar esses mundos. E colocam esses mundos em mãos de espíritos que já desenvolveram em si o reino de Deus, como é o exemplo do nosso Mestre Jesus, que hoje nós sabemos, através das informações dos espíritos, que ele colaborou com a formação do planeta Terra. É considerado um co-criador. Por quê? Porque criador somente Deus o é. Nós somos transformadores, mas a matéria primitiva já existe. E aí transformamos, utilizando a inteligência e a lei divina que permite que cada um de nós possamos agir assim. Então, eles classificam os mundos em algumas categorias, quanto ao grau de adiantamento ou inferioridade dos seus habitantes. É lógico que assim seja. Os mundos inferiores. Por que esses mundos são inferiores? Porque eles também foram criados há pouco tempo. A existência do ser nesse mundo é toda material, onde reina ainda as paixões, o apego, as coisas materiais, como se fossem nossas. Coisa alguma nos pertence, tudo pertence à natureza, pertence ao Criador, de modo que a vida moral nesses mundos é quase nula. Porque os espíritos nesse estado só trabalham pela sua manutenção física. A fome, a sede, as necessidades fisiológicas, porque o estado ainda é esse inferiores. Nós estamos nesse processo. Existe também a categoria de mundos intermediários, entre um estado e outro. Misturam-se aí nos intermediários o quê? O bem e o mal. Predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento dos seus moradores. A maioria dos moradores, pelas suas ações, pelos seus conhecimentos, define a categoria dos mundos. O nosso exemplo aqui. Nós sabemos que habitamos o planeta Terra, que pela escala evolutiva do progresso material, ele abriga espíritos em expiações e provas. Então, não é o planeta, repetindo, que está em expiação nem que está em prova, porque o planeta por si só é puramente material. E a matéria também se depura. Mas nós, os moradores, no nosso mundo íntimo, está em expiação, que é expiar, vivenciar experiências que nós próprios geramos em outros momentos das encarnações passadas. E provar é colocar em prática o que aprendemos para ver se estamos fortalecidos em nossos propósitos, em nossa educação espiritual. Por isso que falamos muito, é porque eu habito o mundo de expiações e provas. Não, é porque eu sou um espírito que estou em expiações e provas. Mas aqui no nosso meio existem espíritos já trabalhando como missionários. O exemplo de Jesus de Nazaré, que é o nosso modelo e guia, veio ao planeta, encarnou, mas veio por missão de amor. Não veio espiar e não veio provar. Com a tarefa que desempenhou e continua desempenhando, continua evoluindo, porque a evolução não para, a evolução é incessante. Já os mundos adiantados, mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual, porque o mundo adiantou fisicamente, se depurou,
E os seres que o habitavam também foram seguindo a mesma rota. Então, cada um habita na morada que lhe é própria, de acordo com as suas condições, não financeiras, mas condições espirituais, condições de moralidade, condições de conhecimento e de adiantamento espiritual. Quanto ao estado em que se encontram, a destinação trazem ciclos evolutivos dos planetas. Como nós vemos, os planetas primitivos. Nós apenas passamos pelos planetas primitivos para ver o estado que nós estamos. Como eles dizem, os espíritos, que muitas vezes em nossas ações, o que ainda está acontecendo no planeta Terra são situações muito primitivas, porque ainda lembramos muito mais das experiências passadas do que a que estamos vivenciando agora. Estamos apenas no segundo degrau da escala evolutiva. Depois dos mundos primitivos, vem os mundos de expiações e prova. É esse que nós estamos agora. E vai havendo transição. À medida que modificamos aqui, não é da noite para o dia, não é apenas de um século, mas milhares de séculos, para que o espírito evolua e tenha condição de habitar uma esfera também mais evoluída. Nós ouvimos falar agora, nesse momento, que estamos rumo ao mundo de regeneração, isso mesmo. Porque a maioria dos espíritos que vão habitar esses mundos somos espíritos já regenerados, seremos, se conseguirmos fazer esse acompanhamento da evolução que está acontecendo no planeta agora. O momento é crucial, o momento é importante para todos nós. As fases de mudanças não acontecem de graça. Os flagelos destruidores que estão na Terra neste momento, a pandemia do Covid-19 ainda se encontra no meio de nós. Para quê? Para fomentar também a nossa evolução espiritual, a nossa mudança de atitudes, a nossa mudança dos comportamentos, para que possamos fazer jus a habitações melhores, se nós conseguirmos chegar até lá. As mudanças precisam operar aqui, no íntimo e na consciência de cada um de nós, porque um dia todos nós seremos anjos, mas ser anjo requer trabalho, esforço, dedicação, boa vontade acima de tudo, fé e paciência. Porque depois do mundo de regeneração, os espíritos nos dizem que lá também ainda existe o mal, mas o bem já começa a superar. E depois passaremos para um mundo feliz, porque o espírito no seu íntimo já nos sentiremos felizes pela prática da lei divina. Porque nós só nos sentimos infelizes quando nos afastamos da lei. É justo que assim seja, porque a lei divina está estabelecida na consciência de cada um de nós. Depois dos mundos felizes, eles nos apresentam os mundos puros. Não existe o mal, não existe apego, não existe paixões entre os seus moradores. São os espíritos já iluminados que deixaram brilhar sua própria luz e agora se tornam diretores de outros orbes convidados pelo Pai. Essa é a nossa trajetória, através da evolução que a doutrina dos espíritos nos apresenta. E é lógico que seja assim. Primitivo, expiação e prova, regeneração, mundos felizes e mundos puros. Nos mundos primitivos, destinado às primeiras encarnações do espírito, onde a vida é toda material. Nós já sabemos que o espírito estagia nos reinos da natureza, agrega-se no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no hominal. Quando nós despertamos, o corpo é esse agora. Razão, inteligência, vontade, livre-arbítrio, pensamento contínuo, sentimento e mais algumas virtudes que nós desenvolvemos e ainda nem conhecemos. E tomamos consciência da existência de um ser supremo, superior, que nós chamamos de Deus. A partir daí, a primeira encarnação desses seres
É lógico, na primeira escola, mundos primitivos. Vivendo no mundo primitivo, nós vamos fazendo a trajetória. Se tivermos algumas ações negativas, aí sim, voltaremos para o mundo de provas e expiações, ou de expiações e provas, como algumas pessoas preferem colocar primeiro as expiações, para depois as provas. Porque agora precisamos depurar, tomar conhecimento dos erros, para ir adiante consertando. E a partir daí nós vamos caminhando. Mundo de regeneração, que é a nossa meta futura, transição planetária. Todos nós estamos vendo. Os moradores do planeta Terra estamos passando por um momento de mudança muito forte. Quantos já deixaram o planeta e retornaram ao plano espiritual? O meio, o veículo foi a Covid-19, porque houveram e está havendo ainda desencarnes coletivos, as guerras, os flagelos, a fome ainda no planeta, retornando espíritos em massa, amparado pela espiritualidade maior, porque onde virtudes e defeitos estão misturados, estarão misturados. Até que nós possamos abrigar em nós, no íntimo, a verdade da lei divina. Então, o mundo de regeneração nos aguarda, mas onde ele está? Aqui dentro. Para que juntos possamos estar todos reunidos com o mesmo propósito do bem, do belo e da caridade. E os mundos felizes, o espírito só tem que progredir no bem, a livre transmissão do pensamento, porque agora até a matéria já se depura mais e não será empecilho para nós quando estivermos nesse estado. Aqueles que se comunicam pela linguagem dos espíritos, que é o pensamento. Até chegarmos no mundo celeste ou divino, o próprio nome já diz, morada dos espíritos purificados. Só existe o bem. E a felicidade deles é justamente ajudar, trabalhar por aqueles nós que ainda estamos na retaguarda do processo educativo. Porque é lei divina que os espíritos, a grande família universal, caminhemos juntos, de mãos dadas. Os que estão à frente, guiando os que vêm depois, que vêm atrás, e lado a lado os que estão no mesmo patamar de evolução espiritual. Então, a característica dos mundos e dos seres. Nos inferiores, a gente já persegue logo. Extintos. Não há sentimentos de delicadeza ou de benevolência. Não tem noção do justo ou do injusto. A ordem, a lei que manda lá é o quê? A força bruta é a única lei. A força bruta. No nosso meio ainda existe isso. Pouco há de conversação para esclarecimento. Quando nós vemos, as soluções são tomadas através da violência. Então, o planeta Terra ainda é considerado um planeta inferior, porque estamos em expiações e provas seus moradores. Não somente os mundos primitivos, porque nós vemos que ainda existe todas essas dificuldades entre nós, os seres que o habitamos. Nos mundos regenerados, ou nos mundos dos espíritos regenerados, servem de transição entre os de expiação e dos mundos felizes, que a natureza não dá salto. Nós não sairemos daqui do mundo de expiações e provas no nosso íntimo para já habitar um mundo feliz, que não vamos nos adaptar. Olha quantas novidades aparecem na imprensa, na mídia, quando alguém faz um ato de caridade, como se esse não fosse o normal. Vira algo extraordinário. Todo mundo comenta, todo mundo acha bom, todo mundo aplaude e viraliza nas redes sociais quando, por exemplo, alguém que deixou uma mala de dinheiro dentro de um táxi ou de um carro qualquer de passageiro e o motorista busca encontrar para devolver. É a nossa obrigação moral, aquilo que não nos pertence, mas serve de novidade, como se fosse o extraordinário. Essa é a nossa meta. Ainda não chegamos lá, mas chegaremos.
Ainda não existe a felicidade nos mundos regeneradores, perfeita, mas a aurora da felicidade. Os seres que nos agruparemos nesse estado já estamos vislumbrando um estado de libertação tal que nos coloque num patamar feliz. Não existe as pungentes angústias da expiação, porque expiar traz angústia para o ser, sim. Quando nós vemos situações que muitas vezes ainda não temos condições de modificar, mas elas existem. Elas existem no nosso planeta, as dificuldades de relacionamento, as guerras, a luta pelo poder, que ainda é uma forma de dominação, pelo dinheiro, pela ganância das coisas materiais, em detrimento de muitos que passam fome e morrem de fome e de sede. Quando muitas vezes nós já desperdiçamos os valores que Deus, a misericórdia divina, propõe para que nós possamos evoluir. Então, os mundos regeneradores já não deixarão mais essas angústias. E os superiores nem se falam. A forma humana é a mesma, nos dizem os espíritos, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada nos mundos superiores. Quem os habitam? Espíritos superiores. Superioridade moral, superioridade intelectual. Não existe apego das paixões, não existe apego às coisas materiais, porque já tem ciência e consciência que tudo pertence ao Criador. Nós chegamos e encontramos. O corpo físico é um instrumento, é uma veste que o Pai nos concede para que nós continuemos evoluindo. É a pluralidade das existências. Existimos várias vezes no plano material até alcançarmos o estado angelical. A vida é mais longa nos mundos superiores, olha que interessante. A vida é mais longa do que na Terra. A morte não causa o pavor que causa entre nós ainda, porque é considerada uma transformação feliz. O ser deixar uma veste carnal, habitar o plano espiritual e depois se preparar para o retorno. É a borboleta saindo do casulo. Antes se arrastava, depois cria asas e alça voos perante o espaço. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. Superioridade moral e intelectual é que estabelece a diferença entre as condições de cada morador, de cada ser. E é isso que dá a supremacia. Não é o poder temporal do dinheiro, do ouro, da prata, não. Não é o papel superior do intelecto daquele que manda, que comanda, e os outros obedecem, não. Já quem dita é o estado espiritual de cada um. O Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico, na época quando encarnado, nos deixa uma mensagem falando da categoria dos mundos. Temos assim no espaço, no universo, incomensurável, mundos berços, aqueles que habitam os espíritos que começam seus primeiros ensaios para a vida. Mundos experiências, as experiências que são feitas para chegarem aos outros planetas, aos outros mundos, começam nesses mundos. Mundos universidades, o aprendizado, conhecimento da ciência, para o indivíduo reencarnar em outros mundos e levar também esse conhecimento. E mundos templos, onde se reúnem para entrar em contato com o divino, com o sagrado, que está no íntimo de cada pessoa, de cada ser. Mundos oficinas e mundos reformatórios. Mundos hospitais e mundos prisões. Tudo de acordo com o grau do morador. Estão aprisionados aqueles espíritos que, na prática do mal, que nós chamamos falta do bem, como dizem os espíritos pelo livro dos espíritos, que o mal é a ausência do bem. E aqueles que estão praticando o mal é porque ainda não perceberam que fazer o bem faz bem. Primeiro a si mesmo.
os mundos hospitais, onde os espíritos doentes, todos nós que estivermos nessa condição, de doente pelo orgulho, pela vaidade, pelo poder, pela inveja, pela vingança, pela maledicência, estaremos internados nestes mundos, aprendendo a lei de amor, de justiça e de caridade. Mestre, qual a maior das leis? E ele diz: amar a Deus, o Pai, acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento da lei. E o segundo, mestre, qual é? Amar ao próximo, como se fosse você mesmo. Esse é o nosso grande desafio, para nos tornarmos espíritos superiores, espíritos bons, espíritos benévolos, pela prática e pela vivência da lei de justiça, amor e caridade. Todos nós chegaremos lá. Para isso é necessário várias encarnações em diversos mundos. E eles nos dizem que nós não vamos percorrer todos os mundos. Por quê? Porque mundos em expiações e provas existem milhares, todos idênticos. Os moradores também. Não somos somente nós na Terra que estamos nesse estado. Existem outros espíritos também. Como existem os superiores, os felizes, os regeneradores. E nesse momento, as saídas e chegadas de seres ao planeta Terra, que estamos em transição. Como aconteceu com Capela, que nós conhecemos os exilados de Capela. Capela na constelação de Cocheiro, um mundo que os espíritos nos dizem hoje, passou pelo mesmo período que a Terra está passando. A ciência avançada, o intelecto moral, já outros praticando bem, e alguns, a maioria, temando no mal. Quando desencarnam, não tem mais condições de voltar a este mundo e vem justamente habitar o planeta Terra sob a assistência generosa de Jesus, porque os mentores dos mundos, eles se conectam pela lei divina. E Jesus os recebeu aqui na Terra para que eles pudessem evoluir. Conta-nos Emmanuel no livro A Caminho da Luz. É a história espiritual do planeta Terra. Então, o nosso mundo agora está em processo de mudança. E o Espírito Joana de Ângeles nos diz que mundos e mundos gravitam no infinito, desde que se encontram em estado de gases incandescentes, aos mais sublimes, esperando por nós, como disse Jesus. Olha que maravilha, eu vou repetir. Mundos e mundos gravitando no infinito, desde os que se encontram em estado de gases incandescentes, aos mais sublimes, esperando por nós, como disse Jesus. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, porque, mestre? Porque existem várias moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Mas é necessário que eu retorne. Eu vou preparar o lugar para quando vocês estiverem em condições, vocês estarão também habitando mundos iguais ao que eu habito. Isso é evolução espiritual. Essa é a nossa esperança, porque a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, é o Cristo consolador. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro consolador, para que fique convosco eternamente. Quem, mestre? O Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, mas vós o conhecereis. Por quê? Porque ele estará em vós, ele estará convosco eternamente. Conjunto de conhecimentos orientado pela verdade, que à medida que nós vamos absorvendo, experimentando e vivenciando, fica em nossa própria consciência. Por isso que ele diz, estará convosco até o fim dos tempos. Então, esses mundos existem. E os mundos nos aguardam, como diz Joana de Ângeles, incandescentes, aqueles que foram criados, que estão sendo criados agora, como também existem mundos já sublimes, que nós estamos caminhando para fazer por merecer. Habitar esses locais, onde quer que estejamos,
estaremos em paz, porque a paz já vai fazer parte do íntimo de cada um de nós. Entesourando o amor na alma, a luz do divino amor desatará em cascata de claridades infinitas para o voo eterno de cada espírito, na direção da luz, porque na luz gerados todos seguiremos para a luz geradora, que é nosso Pai. É como Joana se refere, olha que coisa bonita. Que nós entesouramos todos o amor. Por isso que Jesus pede, ama teu próximo como a ti mesmo, porque tudo já está pronto em nós, tudo em germe. Para quê? Para ser desenvolvido ao máximo. Quando nós conseguirmos desenvolver em máximo, nós já seremos espíritos puros. Essa é a meta de Deus para com suas criaturas. Então, nenhum de nós nos perderemos, Jesus afirmou. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, porque todas ele vai dar conta e entregar ao Pai. Todos nós, sábios, inteligentes, amorosos e purificados. Porque ela nos diz que a luz do divino amor desatará uma cascata de claridades infinitas em nós, para o voo eterno de cada espírito. Na direção de quê? Da luz. Porque nós viemos da luz, fomos gerados pela luz e à luz retornaremos. E essa luz é o Criador, a inteligência suprema, como diz o apóstolo. Em Deus vivemos, por Deus vivemos, porque fomos criados, em Deus nos movemos e para Deus retornaremos. Que maravilha! Essa é a meta de todos nós, estrelas dessa grande constelação que faz parte da família universal. Então, as categorias de mundos habitados estão de acordo com a necessidade de cada um de nós. E este momento, na mensagem de Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos nos deter no nosso planeta Terra, onde ele diz que eu vos já direi que vós não saibais sobre o mundo de expiações e provas. Basta que analise a vossa morada. Essa mensagem foi dada lá em 1862, 63, para em 64 está fazendo, 1864 está fazendo parte do Evangelho. O que acontece no planeta Terra? Que nós já sabemos. Quanta violência ainda. Quanta morte desnecessária. Quanta devastação nas florestas, nos mares, nos rios, nos lagos. A camada de ozônio do nosso planeta, rompendo a cada instante, a cada momento, os países grandes se reunindo para tomarem providências quanto à estufa, à quintura absurda que ocorre em determinado país, quando a chuva vem e leva tudo, quando o calor vem demais, mata tudo, mata até os seres humanos também. Então, esse é o planeta Terra. E as guerras que se instalam, os seres ainda buscando dominação de uns para com os outros, como se nós fôssemos donos uns dos outros. E nós sabemos que não. A fome, a guerra, a inveja, os prazeres materiais imediatos, as paixões desenfreadas. Muitas vezes, enquanto o mundo lá fora está em guerra, nós estamos buscando um divertimento, uma festa coletiva. Enquanto assola no planeta ainda a pandemia do coronavírus, muitas vezes não tomamos as devidas precauções para evitar que o vírus continue se propagando. E o resultado é o que nós vemos aí. Então, esse é o mundo que nós vivemos, um mundo de expiações e provas. E vivemos no local necessário para o nosso nível evolutivo, porque, como diz a mensagem de Chico Xavier, ninguém reencarna no lugar errado, ninguém convive na família errada, ninguém mora numa cidade errada, num país, num continente, nem muito menos em um planeta, porque a lei divina não falha.
a lei divina não falha. As reencarnações podem ser de livre e espontânea vontade, quando o espírito já atingiu um patamar superior, que ele próprio se candidata e organiza seu planejamento reencarnatório para vir ao planeta como missionário. Então já existe esse patamar e essa possibilidade, porque a que muito foi dado, muito mais será cobrado. Já que recebeu muito esclarecimento, muito conhecimento, colocado em prática, já sabe o que fazer e vem fazer melhor. Não vem atrelado apenas a um grupo mínimo de espíritos. Fazem um planejamento para beneficiar toda a coletividade. Então, esse é um tipo de encarnação aqui no nosso planeta, como nos dizem os espíritos. Mas existem também aquela encarnação onde é conversada. O indivíduo sabe que vai reencarnar naquele determinado momento, porque participa dos conclaves, dos congressos, dos estudos no plano espiritual, nos institutos de reencarnação, para se preparar. Depois de muito tempo no plano espiritual dos desencarnados, que nós sabemos que não existe tempo determinado. Depende de cada um de nós, depende da necessidade de cada um. Mas o espírito também pode pedir para adiar a sua encarnação por algum motivo justo que seja plausível, apresentado aos mentores espirituais, porque ele quer se preparar mais, ele quer estudar mais, ele quer aprender mais, ele quer trabalhar a mediunidade quando estiver encarnado. Isso lhe é concedido e o tempo se dilata no plano espiritual para ele reencarnar em momento próprio. Assim também, quando o ser está encarnado, favorecendo o trabalho no bem para milhares de criaturas, ele dilata a sua permanência no corpo físico porque está sendo útil à lei divina. É da lei que seja assim. Espíritos que já estão sob moratória estão com a sua permanência no corpo ampliada, devido à sua transformação íntima, devido ao serviço no bem. Que temos um planejamento, não é um determinismo, é um planejamento que poderá ser cumprido na íntegra ou não, porque cada um de nós tem o livre-arbítrio de suas ações, embora limitado de acordo com a nossa condição, mas nós agimos, nós somos agentes da natureza. Então, reencarnação livre dos espíritos superiores, reencarnação conversada e a reencarnação compulsória dos espíritos que saem do planeta em condições dolorosíssimas, principalmente pela prática do não bem, pela violência, pelo desespero, pela paixão, por tudo aquilo que consome as energias do perispírito e chegam completamente destrambelhados no plano espiritual e, a partir daí, eles vão se programar para no futuro, mas são mais programados porque não estão em condições de dar um palpite, porque estão completamente desestruturados espiritualmente. Esse papel nós agradecemos aos nossos mentores espirituais, familiares desencarnados, que já estão num patamar bem maior do que o nosso e planejam. E se nós tivermos conhecimento, poderemos até chegar perto desse planejamento. Mas se não tivermos, nós curvamos a cabeça, porque acreditamos que eles desejam o melhor para cada um de nós. Estamos nós aqui agora, os encarnados. O que temos feito ao longo desta encarnação? O que temos feito quando conhecemos essa doutrina de Jesus, que é uma doutrina cristã? Estamos encarnados aqui num país chamado Brasil. O Brasil é o país onde o movimento espírita é maior no mundo. Não é por acaso. O espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier, nos relata que o Brasil tem uma missão, assim como todo e qualquer país,
Todos os países têm a sua tarefa, a sua missão na Terra. E o Brasil, ele nos revela, tendo Ismael como mentor espiritual do Brasil, ele pode vir a ser o divulgador do Evangelho para o mundo. Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo. Porque nós falamos muito no Evangelho. Existem várias religiões vinculadas ao Evangelho de Jesus, seja qual for a denominação. Compete-nos a fazer a transformação necessária para que sejamos realmente trabalhadores de Jesus, fazendo parte dessa seara, no bem, no progresso que nós tanto desejamos para acontecer para conosco. Por que o Brasil é considerado coração do mundo, pátria do Evangelho? Chico Xavier psicografou essa obra em 1938. Coração do mundo, pátria do Evangelho, acredita no país moderno, moralmente, que através do seu conceito de fraternidade, de etnia, deseja e percebe mudanças de mentalidade, novas regras morais, transformando-se no celeiro de alimentos materiais ou espirituais para o mundo. Conta-nos que a árvore foi transplantada de outros países da Europa para o Brasil. Por isso que o espiritismo aqui no Brasil, acolhido na afeição de um movimento que começa pela prática da caridade. É por isso que os centros espíritas no Brasil são unânimes em utilizar esse recurso de fora da caridade não há salvação. A assistência e promoção social, que são desenvolvidos nos centros espíritas do Brasil e dão espelho para o mundo. O exemplo é que o médio Divaldo Pereira Franco, que nós todos conhecemos, nascido aqui na Bahia, em Feira de Santana, exportou para o mundo o espiritismo. Em vários locais onde esteve presente, a comunidade o convidou a instalar um centro espírita naquele local, nos países que admitem, que nós sabemos que existem países que não admitem outras formas de religião, de filosofia, de ciência, principalmente a ciência espírita. E ele ficou com o compromisso de, pelo menos uma vez ao ano, visitar essas comunidades, esses centros, para dar apoio, saber como anda o movimento e o trabalho. Por isso, as viagens muito pelo país afora, pelos países afora. Neste momento agora da pandemia para cá, é que o movimento ficou apenas no virtual. Também, assim como todos nós. Levando o quê? A mensagem para o mundo. Exportando a doutrina cristã para o mundo, para aqueles que são cristãos e que estão vinculados à proposta de Jesus. Então, esse Brasil que nós vivemos, o que será do Brasil no futuro? Precisamos trabalhar muito pela nossa condição moral, pela nossa melhoria. Com certeza estaremos auxiliando o Brasil, o país também a melhorar, em todos os sentidos, como ele diz aqui. Um país moderno moralmente, que através do seu conceito utilizar fraternidade, quando todos os seres vão perceber, se sentir e viver realmente como irmãos que nós somos. E aí contribuímos com o Brasil, não somente, mas contribuímos com o nosso planeta, a nossa morada que se chama Educandário Terra, Oficina de Trabalho Terra, Hospital Terra, Prisão Terra, Casa de Oração Terra. Quem é o nosso mestre, modelo e guia? Ele, Jesus de Nazaré, que é o próprio Emmanuel que nos conta nessa obra Caminho da Luz, que em momento próprio, a comunidade dos espíritos puros responsáveis pela Terra, segundo deu a eles saber, nos páratos espirituais, se reuniu em torno da Terra por 2 vezes. No primeiro momento, quando o planeta estava sendo formado pelos mentores espirituais, e Jesus é um dos membros dessa comunidade de espíritos puros, que, em nome de Deus, continua operando no planeta.
E o tempo passa, os milênios passam, até o planeta ter condição de absorver vida. Segundo momento, os espíritos chegaram. Viemos conviver no planeta. E a equipe se reúne para, entre a coletividade da comunidade de espíritos puros, qual deles viria nos ensinar a lei divina? Muitos vieram antes, os profetas, os discípulos, os apoiadores, todos trazendo a lei de acordo com o nosso grau de entendimento. Em momento próprio, ele mergulha nas sombras do mundo, tomando um corpo carnal. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para quê? Para nos ensinar a amar. Por isso, o fruto do Evangelho. Todos esses ensinamentos que ele prometeu lá no passado, que deixaria para nós, deixou. A promessa do Consolador chegou, para que nós possamos saber o que é que está ocorrendo no planeta neste momento e nós tenhamos a certeza. Mudança. Mudança vibratória no planeta, porque nós, os seres, estamos em ebulição. A começar pelo lar, a começar em casa, a começar aqui no íntimo de cada um de nós. E aí continuamos exportando, continuamos trabalhando no Brasil, que as casas espíritas fecharam durante a pandemia, assim como também os templos religiosos de outras denominações. Mas o trabalho não parou, porque Deus colocou a tecnologia em nossas mãos para que nós pudéssemos estar aqui nos conectando, como eu estou fazendo agora com os membros da grande família Gelac, que estão no salão virtual, unidos com a equipe espiritual que trabalha dando suporte às atividades, para que no futuro, quem sabe para o ano, estarmos vinculados a um espaço físico onde todos possam se encontrar novamente para darmos continuidade ao trabalho de divulgação. Esse é o país, é o Brasil que nós moramos, que tem uma tarefa, tem uma missão. Mas como diz Leon Denis, que o Espiritismo será aquilo que nós, os homens, os adeptos da doutrina, fizermos dele. A doutrina está em essência, mas quem fazemos somos nós, o movimento espírita. Assim também o Brasil será aquilo que nós fizermos dele. Então, cada vez que nós melhoramos, nós estamos contribuindo, porque não cai uma pétala, uma flor de uma árvore que não seja com consentimento de Deus. Então, que Jesus nos abençoe. Eram essas as reflexões para a noite de hoje. Se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta que o Rodrigo possa trazer para que nós continuemos conversando. Categorias de mundos habitados. Que mundo estamos preparando para habitarmos no futuro, após esta encarnação? Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Por quê, mestre? Porque eles herdarão a terra. Mas o Senhor promete a terra e o reino de Deus, como fica? O reino de Deus está no íntimo de cada um, está na consciência. Precisamos da terra quando estamos encarnados. Cuidemos da terra, cuidemos do nosso planeta com muito carinho e com muito amor, porque ele foi criado com muito carinho e com muito amor, para que nós aqui pudéssemos estar evoluindo, se melhorando a cada momento. Então, muita paz, que Jesus nos abençoe, nos conceda sempre a oportunidade de trabalho, de evolução espiritual, e vamos à frente, família Gelac, e todos que aí se encontram sintonizados, trabalhando no bem, pelo bem, com o bem, que fazer o bem faz bem. Muita paz, e Jesus conosco sempre. Então, essas são as nossas reflexões para esse momento. Gratidão, professor, mais uma vez, professor Edivaldo, nos trazendo esse brilhante exposição, essa brilhante exposição para todos nós. Que bênção, professor, poder contar com suas palavras essa noite. E aqui eu estendo o agradecimento de toda a diretoria do Gelac, Lon, Paulinho, que está aqui conosco no chat. Estou vendo aqui, Paulo. Muita gente conhecida aqui. Zilda, o pessoal do Gelac, né? Sempre que eu ia lá presente, estavam todos lá. Continuem firmes e fortes
que para o ano, com certeza, eu quero ir na casa presencial, viu? Com fé em Deus. Olha o compromisso assumido. Vamos Pronto, trabalhar para consumido, isso. assumido. Vamos trabalhar para isso. Enquanto não chega, a gente vai se virando por aqui. Isso, vamos divulgando por aqui, chamando o povo, chamando a comunidade lá, que os demais que têm interesse em conhecer a doutrina desse grande projeto, Conhecendo o Espiritismo, lançado pelo GELAC esse ano de 2022. Está de parabéns a equipe GELAC por esse projeto, que essa doutrina precisa ser conhecida. Quando nós conhecemos a doutrina, passamos a conhecer a nós próprios. Maravilha. E lembrando ao nosso público que existe uma playlist no YouTube que tem todas as palestras que demos até aqui, com essas informações basilares da doutrina espírita. Então, todos sintam-se convidados a estudar conosco. Este projeto visa nos esclarecer e aqueles que já são conhecedores da doutrina, revisitar a obra kardeciana, o Livro dos Espíritos, e acompanhar conosco nesse roteiro maravilhoso que estamos seguindo esse ano. Professor, Oi, diga. Vou pedir mais uma vez ao senhor que possa nos agraciar com a prece. Um prazer. Ok. Então, agradecendo e rogando neste momento que possamos conectar o nosso pensamento com o pensamento divino. Usando o recurso da prece que Jesus nos ensina, quando os discípulos solicitam a Ele que os ensinassem a orar. E Ele diz, quando orardes, meus filhos, meus amigos, busquem conectar o seu íntimo, o seu sentimento com o Criador e mantenedor da vida. Para que possamos dizer, Pai nosso que está nos céus, santificado é o vosso nome, Pai. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor, e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós desejamos perdoar aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações, fortalece-nos, ó Pai, e livra-nos de todo mal que possa entravar o nosso progresso espiritual e moral. Que a paz do Mestre Jesus envolva as nossas consciências, envolva toda a humanidade na Terra, neste planeta querido, criado pelo seu pensamento divino. Envolvam os que se encontram na violência, que ainda não perceberam-se espíritos imortais em processo, em progresso de evolução. Abençoa os trabalhadores desta hora, Senhor, os que estão divulgando a caridade e praticando o bem, contribuindo assim com a grande regeneração da humanidade. Agradecemos por este momento, fortalece a equipe espiritual do GELAC, responsável por esse programa, por esse trabalho de unidade e de esclarecimento, encarnados e desencarnados. Muita paz, que Jesus nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja. Gratidão a todos que nos acompanhou até aqui. Uma ótima semana, um bom descanso e até a próxima semana, se Deus nos permitir. Que assim seja. Obrigado, professor Edivaldo, mais uma vez. Que assim seja. E até a próxima, querido amigo. Obrigado, até a próxima. Grande abraço, Rodrigo.